Olá pessoal, meu nome é Josias Maltês, sou professor de matemática e já começo pedindo mil perdões a vocês por não ter divulgado os times lá no Instagram, conforme eu tinha prometido. Aconteceram alguns problemas de ordem pessoal que, faltando 1h30 para o mercado fechar, que deram uma baratinada em minha vida. Por outro lado, vocês não perderam nada, as mudanças que eu fiz foram para pior em relação ao último vídeo. Eu, por exemplo, retirei Matheus Klaus, que estava no time, surgiram algumas dúvidas, e coloquei Walter. Isso aí custou mais de 10 cartoletas, 10, 11 cartoletas de diferença. Esse time aqui terminou com 103 cartoletas, quase 104, o que não chega nem a ser desastroso, porque teve gente boa que ficou lá na casa dos 80 e pouco, 80 e tanto, desvalorizou e desvalorizou muito forte. Claro que a gente não queria isso, a gente quer bem mais, mas foi talvez a primeira rodada mais zicada de toda a história do Cartola. Inclusive o outro time, daqui a pouco eu mostro a vocês, ficou com 99,5, perdeu meia cartoleta, por incrível que pareça. Enfim, ficou mais ou menos na média, que a média hoje dos cartoleiros é abaixo de 100. Começaram com 100 e a grande maioria hoje está abaixo disso aí. Mas é de boa, a gente vai recuperar isso aí fácil. E vocês, me diz aí nos comentários como é que vocês se saíram, quantas cartoletas valorizaram ou desvalorizaram. Vamos interagindo. Dando uma conferida naqueles times que são favoritos para a rodada, e isso nos será muito importante, determina a valorização de certos jogadores, a gente tem aqui favoritismos maiores. O Bragantino, que não é nem tão favorito assim contra o Bahia, mas tem um certo favoritismo, mesmo estando sem o seu principal jogador, que é Claudinho. Tem o Fluminense, aqui sim um favoritismo grande. O Cuiabá não mandou muito bem na primeira rodada. Temos, não dá para colocar a América favorito diante do Corinthians, pelo menos ainda, apesar de 2 derrotas seguidas para o Atlético Goianiense. E o outro favoritismo grande é do Palmeiras diante da Chapecoense. E finalmente um favoritismo médio é do Atlético, que vai jogar fora de casa, e o Atlético está muito desfalcado. Mas ainda assim é um time multimilionário. Mas vamos lá, vamos escalar nossos jogadores. Antes, eu andei pesquisando bastante, eu queria até trazer aqui para vocês uma fórmula sobre a valorização. Contudo, o Cartola não divulga fórmula nenhuma. É mais escondido que a fórmula da Coca-Cola. Parece que eles deixam, eu até hoje não sei o motivo, eles deixam numa caixa totalmente blindada. Deveriam abrir isso aí, dar mais transparência ao processo. Ainda consultei diversos sites, inúmeros sites, e por incrível que pareça, cada um deles diz uma coisa diferente. O pior é que ainda falam que estão certos. Talvez algum deles esteja certo, mas cada um colocou fórmulas diferentes, resultados finais distintos. E eu não vou vender ilusão aqui para vocês. A única coisa que todos concordam, e isso eu já sabia, e a maioria de vocês, muitos de vocês, tenho certeza que também sabiam, é que nessa rodada a gente deve escalar aqueles jogadores que valorizaram mais na primeira rodada. E é isso que nós vamos fazer. Usando o favoritismo, porque a galera também precisa pontuar, são pouquíssimos que podem zerar ou negativar uma besteirinha para valorizar. Então, vamos usar os favoritismos existentes e vamos usar a valorização da primeira rodada para a gente definir nosso time. E aí, com base nessa valorização da primeira rodada, a gente já pode incluir aqui, talvez sim, talvez não, eu vou ordenar por variação. Então, com base nisso, a gente pode colocar Tassiano, Fernando Miguel, Elinho, Lucas Evangelista, Fabrício Bruno, Igor Karius, Jonathan Cafu. Só que aqui acontecem 2 problemas. O primeiro é que a quantidade de cartoletas, obviamente, não vai dar. A gente colocou poucos jogadores e já tomou praticamente tudo aqui, em termos de cartoletas, ficando ainda várias opções para a gente colocar.
E segundo é que alguns jogadores aqui terão partidas muito difíceis. Será que novamente vão obter uma boa valorização? Fernando Miguel, mesmo zerando, ele deve valorizar uma besteirinha. Mas a gente não está atrás disso, a gente quer uma valorização mais expressiva. Será que ele mantém o saldo de gol? Se ele tomar um gol, ele já fica com -1. Então, por esses dois motivos, vou retirar alguns jogadores aqui do nosso time. Vou retirar Fernando Miguel, Igor Karius, Fabrício Bruno, qualquer coisa depois a gente coloca de novo. Vou retirar Jonathan Cafu do Cuiabá, será que faz gol contra o Fluminense lá no Maracanã? Não é tão provável, né? Ainda assim, gastamos 44 cartoletas com apenas 3 jogadores. Então a gente tem que dar uma mescladazinha aqui. Tem um outro que eu separei para você, eu já vou até adiantar ele como nosso atleta, é Matheus Peixoto. Ele valorizou quase 7 cartoletas, fez 11 pontos. E ele não pontuou apenas com gol, ele gerou scouts na partida. Então, Matheus Peixoto eu fico meio tranquilo. O problema é que também é um jogador caro. Então a gente vai ter que completar aqui, e não é uma tarefa tão simples, a gente vai ter que completar as vagas com jogadores que possam valorizar e que não sejam tão caros assim. Uma tática que eu vou mostrar aqui a vocês agora é essa. Não quer dizer que eu vá deixar eles não. Talvez sim, talvez não. Eu vou ordenar aqui pelo preço para pegar a galera mais barata que tem no Cartola. Ó, Buiú, João Lucas, Lucas Ribeiro, que nos deu uma quebrada. Só que esse pessoal aqui, eles têm uma grande vantagem. Eles podem tomar 50 gols. E a gente vai ter certeza que não desvaloriza sequer 1 centavo de cartoleta. Então vou colocar eles aqui. Se não der para completar o time, a gente mantém eles aí na equipe. Vou colocar também aqui o Vitor Mendes, mas na frente a gente decide. Olha quantas cartoletas nós temos colocando esses jogadores de 70 centavos e o Vitor Mendes de 1 cartoleta. Ficamos apenas com 45 de sobra. Não vai ser uma tarefa tão simples. Mas vamos lá. Vamos fechar nosso ataque. Já colocamos Elinho, Matheus Peixoto, não pretendo mexer nesses dois. E o terceiro atacante nosso vai ser... a gente não ia achar o jogador usando um esquema diferente do 4-3-3. Nosso terceiro atacante, vamos procurar ele. Estava até com medo que ele tivesse saído dos prováveis, porque eu achei um baita de um atleta. Aqui ele, Caio Paulista, do Fluminense. Fez 9 pontos com 8 desarmes, também finaliza em gol, não é tão bom finalizador assim, os chutes saíram meio fracos, mas gerou scout demais. Ele ajuda bastante ali na marcação, junto com Samuel Xavier, e acredito muito que ele deva valorizar novamente nessa rodada. Ele veio de 3 cartoletas, valorizou 5,3, fazendo 9 pontos. Mesmo zerando, tem uma tendência total de tornar a ganhar cartoletas. Então, Caio Paulista em nosso ataque. Na meia, aqui no meio de campo, a gente vai colocar... Já estamos com Tassiano e Lucas Evangelista. O Tassiano, eu sei que eu devo colocar alguém do Bragantino. A defesa do Bragantino se saiu muito bem na primeira rodada, valorizou bastante. Devo colocar eles, mas não vou mexer aqui no Tassiano não, porque Tassiano fez 18 pontos. Só um desastre para ele não valorizar satisfatoriamente nessa rodada. Se fizer gol, vai novamente valorizar um bocado, mas vai ser ruim para a gente porque teremos jogadores do Bragantino na zaga. O que eu espero dele, que ele não é tão artilheiro assim, o que eu espero dele é 2 desarmes ou 3. Se ele fizer isso no jogo, já nos traz um bando de cartoleta. Mas a gente vai fechar nosso meio de campo, Gabriel Teixeira do Fluminense. Ele é um bom atacante, jogador rápido, chuta em gol. Gostei muito da partida dele ontem. Vamos lá ver o que é que a gente tem para ainda precisando completar. Aqui no time a gente tem o técnico. E o nosso técnico, eu vou colocar novamente aqui por variação,
Esse rapaz, Eduardo Barroca, se ele negativar, ele valoriza, o que é algo muito raro. Um treinador desvalorizar, fazer 0 pontos na rodada, por pior que seja, geralmente faz 1, 2. Então a valorização dele eu considero praticamente garantida, mesmo tendo um confronto difícil contra o São Paulo. Então Eduardo Barroca é o técnico e falta um goleiro. O goleiro eu vou colocar esse rapaz aqui, Maílson. Maílson está muito barato, ficou com 0 pontos na última rodada, mas qualquer coisa que ele faça, ele já traz cartoletas e é um bom goleiro. Como eu acredito que o Atlético vai chutar bastante em gol, eu vou colocar o Maílson. Fazendo seus 2, 3 pontos, já está de bom tamanho para a gente. E aí o Cartola pede já para a gente escolher o capitão, porque armamos um time. Só que a gente ainda não armou. Lembra que a gente completou ali nossa defesa? Deixa eu botar aqui no campinho, que fica melhor. A gente armou nossa defesa toda com jogadores que não são aqueles que nos interessam. Desses 4 aqui, nenhum perde cartoleta, mas ganhar só se eles mantiverem o saldo de gol. Lucas Ribeiro é o que mais pode manter esse saldo de gol por causa da consistência defensiva do Inter. Mas mesmo mantendo o saldo de gol, se valorizar é uma besteirinha. Ele negativou menos 4,3. Então quando sair a pontuação dessa rodada para tirar uma média, é praticamente impossível, ele não gera muitos scouts, e isso torna praticamente impossível que ele valorize. Então o primeiro passo nosso aqui vai ser retirar Lucas Ribeiro, ainda temos 23 cartoletas, e dá para colocar alguns bons zagueiros. Vamos escolher. Temos aqui Fabrício Bruno, do Bragantino, e Léo Ortiz. Só que Léo Ortiz é um jogador mais eficiente do que o Fabrício Bruno. Por outro lado, o Fabrício Bruno fez gol na última rodada e tem uma tendência boa de valorizar nessa. Só que Léo Ortiz também valorizou 2 cartoletas e sempre rouba mais bolas, chega melhor na frente. Então eu vou optar aqui pelo Léo Ortiz, além do que ele está bem mais em conta. 7 cartoletas, R$ 6,96. Então já trocamos um daqueles jogadores. Tem um aí que a gente não vai trocar hora nenhuma e eu vou dizer a vocês por quê. Vamos retirar aqui o Buiú, que custa 70 centavos, e no lugar dele eu vou colocar também do Bragantino, mas vamos ficar de olho, seria Luan Cândido. Ontem ele me parece que só entrou no segundo tempo. Então vamos ficar atentos à titularidade dele. Mas por enquanto tem uma tendência grande de valorizar novamente e encara Rossi, lá pela direita, lado esquerdo do Bragantino, que Rossi, ao mesmo tempo que incomoda bastante, ele cede muitos desarmes aos seus marcadores. Isso aí potencializa bastante a pontuação, a possível pontuação de Luan Cândido. E ele é nossa lateral. Temos ainda aqui mais 8 cartoletas, dá para colocar mais gente. E entre Vitor Mendes e João Lucas, eu vou deixar o Vitor Mendes. João Lucas, ele negativou na outra. Vitor Mendes, fazendo meio ponto nessa, já valoriza, porque ele não negativou tanto, ele negativou 3 centavos de cartoleta. E o Juventude contra o Atlético não é um jogo que a gente possa dizer com plena convicção que o Atlético Paranaense vai marcar em cima do Juventude. O Juventude costuma engrossar dentro do seu estádio. Então não é um jogo fácil. Na vaga de João Lucas, a gente retirando ele, nos sobram 9 cartoletas. E aí dá para escolher um bom lateral. Eu vou escolher aqui no lugar dele, cadê? A gente vai optar, porque deve valorizar novamente, eu vou optar pelo Igor Vinícius. Fez 7,5 na última e sempre tem potencial. É um jogador que avança bastante, faz um desarmezinho ou outro, ele nem é tão eficiente no desarme, mas o estilo de jogo do São Paulo busca freneticamente os alas. E isso aí potencializa Igor Vinícius. Confirmando ele, nós temos aqui finalmente
Aliás, finalmente não, a gente chegou no nosso limite. Só 103 cartoletas gastamos e sobraram 61 centavos. Tá de bom tamanho. Se você chegou até aqui, gente, eu espero que esteja gostando. Então aproveito, peço a vocês que se inscrevam, que desse modo poderemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais pessoas. Nosso capitão vai ser Elinho. Vamos montar o banco e ir para o outro time. Até aproveito para pedir a vocês que me digam aí nos comentários se esse trabalho de divulgar 2 times tem sido benéfico ou tem mais atrapalhado do que ajudado. Mas assistam antes o segundo time, que não é um time secundário, é só um outro time. Acredito que o potencial de valorização de ambos será muito parecido. Aqui no banco, e eu vou dar aqui agora um cortezinho em nossa conversa para já apresentar o banco pronto. Aqui nosso banco ficou sem goleiro, Maílson é o mais barato de todos, e ficou Vitor Luiz na lateral, Lucas Ribeiro na zaga, Maurício no meio de campo, Maurício do Inter, e Caio Vidal do Internacional no ataque. Confirmando a escalação, está aqui nosso time, e vamos rapidinho montar o segundo time, o outro time. Aqui, pessoal, esse time é o Vitória STA Cifrão. Não fomos nada bem, ficamos com 99 cartoletas, desvalorizamos 30 centavos, o que foi a média geral do Cartola, de todos os cartoleiros, mas claro que a gente quer sempre mais. Engraçado que nos times principais valorizei mais cartoleta do que nos times de valorização, mas são coisas do Cartola. Aliás, a grande maioria dos cartoleiros. Aqui nesse time eu já retirei Tassiano para evitar o confronto com a zaga do Bragantino. Vai que ele volta a fazer 2 gols. E na vaga dele, eu vou estar colocando o Wesley, do Juventude. Não gera tantos scouts, mas vai chegar bastante lá na frente, entra na área, isso aí potencializa um gol ou uma assistência. E o Juventude é sempre insinuante dentro de seus domínios. Pelo menos sempre foi e também mostrou isso durante o gauchão desse ano. Até pensando nisso, também trocarei o treinador Eduardo Barroca pelo treinador do Juventude, que é o Marquinhos Santos. Custa barato e tem um ótimo potencial de valorização nesta segunda rodada. Na vaga de Elinho, uma aposta talvez um pouquinho mais ousada, não muito, porque ele tem uma tendência de valorizar. Mas é Hulk, está muito caro, mas quem sabe pontuou legal na primeira rodada, fizer seus 3, 4, 5 pontos, já traz uma quantidade bem interessante de cartoletas para a gente. Igor Vinícius, que a gente tinha colocado na vaga do querido Buiú, a gente vai agora trocar ele por ele joga contra o Atlético Goianiense. E eu vou trocar ele pelo xará dele, Igor Karius, que é do Atlético Goianiense. Tomara que algum dos 2 times mantenha esse saldo de gols. De preferência, os 2 times. O ideal é que o time aí, o jogo terminasse 0-0. Finalmente, Maílson. Eu sempre gosto de trocar os goleiros, deixar um goleiro em um time, goleiro no outro. Nesse ano eles estão muito dependentes do saldo de gol. E pensando nisso, vou colocar Jailson. O Palmeiras é muito favorito diante da Chapecoense, mas se tomar um gol, e tudo é possível, não acredito em muitas defesas de Jailson. Aí a gente vai perder um pouquinho de cartoletas. Mas temos que correr nossos riscos. O capitão vai ser o incrível Hulk. Finalmente, o banco de reserva. Dessa vez eu vou colocar no gol o amigo Maílson, já que estamos com um goleiro mais caro, que é Jailson. E o restante vai ser Vitor Luiz, Lucas Ribeiro, Maurício e Caio Vidal do Internacional. Se gostou, gente, deixa um like e me diz aí nos comentários se vocês preferem um vídeo com 2 times ou com apenas um. Talvez 2 times atrapalhem mais do que ajude, talvez 2 times ajude mais do que atrapalhe. Então eu queria esse feedback de todos vocês, beleza? Abração e uma boa rodada.